Hegemonia e Bloco História em Gramsci. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Qual o significado do conceito de hegemonia em Gramsci? Para responder tal interrogação é necessário buscar a compreensão de outra etimologia que se refere à ditadura do proletariado. Uma situação prática desenvolvida por outro teórico, Lenin, a reflexão a respeito da derrota operária soviética em 1905, quando a classe trabalhadora não tinha hegemonia ideológica e cultural para a revolução. Gramsci chama a ditadura do proletariado de hegemonia, que significa entender a função dos dirigentes políticos que orientam os procedimentos operários para o processo de transformação da sociedade, o que é fundamental em um processo de coerção, de ideologia de consenso, de práticas e persuasão para a transformação da sociedade, a mudança do sistema capitalista em defesa da sociedade socialista, formas diferentes de Estado. Quando Gramsci salienta a ditadura do proletariado, existe um motivo para tal procedimento. O que explicarei o conceito em referência sempre foi considerado de forma distorcida. O que era explicado pelas classes dirigentes não significava, portanto, objetivamente a sua etimologia, como se algo fosse limitado apenas a uma ação de violência, ou a limitação de liberdade, não como essencial a capacidade dos dirigentes para a orientação de mudança política do Estado. Gramsci sempre salientou esse aspecto na medida em que avançava a construção para um regime soviético. Sempre usava o conceito para refletir a experiência que possibilitou a primeira revolução socialista na Rússia. Por que foi possível a revolução nesse país e não em outros lugares na Europa, particularmente na Itália? Era necessário compreender as diferenças que existiam entre uma sociedade e as demais. No mesmo continente europeu, a relação do poder político na Rússia czarista e, por outro lado, em um país como a Itália, onde o capitalismo era relativamente desenvolvido. A grande pergunta de Gramsci: existiam ou não condições objetivas para a revolução em outras partes do mundo? A resposta dada por Gramsci: na Rússia o Estado era tudo, a sociedade civil nada, primitiva e desarticulada. Enquanto isso, em outras partes da Europa, havia uma relação mais equilibrada entre o Estado e a sociedade. Isso que tem que ser entendido na questão hegemônica formulada por Gramsci. Em outros países da Europa existia sólida relação entre o Estado e a sociedade civil. O Estado era então apenas uma estrutura avançada. Por trás dele tinha uma composição de classe que sustentava a estrutura política do mesmo. Aqui está a diferença fundamental a ser entendida. Esse mecanismo de estrutura de Estado não existia na parte oriental da Europa, particularmente na Rússia. A explicação epistemológica dada por Gramsci, o porquê do fracasso da Revolução em outras partes do continente europeu. Naturalmente que a resposta se prende também a outros fatores. A partir dessa conclusão, Gramsci percebeu a necessidade de uma estratégia revolucionária diferente para outras partes da Europa, particularmente a Itália. É preciso conhecer a essência de uma sociedade política, diz Gramsci. A partir desse conhecimento teorizado, que leva em conta a complexidade da sociedade e a articulação dela, suas relações de forças contra-revolucionárias. Então, a exigência de uma nova estratégia revolucionária, uma nova forma para compreender a revolução. Não se pode fazer na Itália o que foi feito na Rússia. Gramsci percebe isso com sapiência. O movimento político real na Itália era outro. Como poderia resolver a questão de hegemonia ideológica na Itália imitando o que foi feito na Rússia? Com o partido político de esquerda, com os camponeses envolvendo os operários das fábricas? A primeira diferença: os camponeses da Itália não tinham as mesmas demandas dos seus colegas na Rússia.
O importante para Gramsci seria penetrar no âmbito nacional, conhecer o processo histórico de cada país e a originalidade dos movimentos sociais, políticos e culturais de cada nação. Outra diferença fundamental, refletiu Gramsci, os trabalhadores no Ocidente são organizados, diferente da Rússia, em que não havia sequer sindicatos, partidos, com raízes não profundas como no Ocidente. Existiam cooperativas, sindicatos, partidos, conselhos municipais, etc. Com efeito, no Ocidente o cidadão de alguma forma participa da democracia, o que não acontecia na parte oriental da Europa. Por essas razões era obrigado a nacionalizar as revoluções, penetrar profundamente na realidade social e nacional. Era desse modo que pensava Gramsci. Não poderia trazer o modelo revolucionário soviético para ser implantado na Itália. O que era então a hegemonia? Nada mais que o conhecimento da realidade tal qual de fato ela era, para constituir uma ideologia política de orientação para a revolução em cada geografia política. A hegemonia era exatamente a descoberta da realidade nacional, a identificação de novas táticas e estratégias para uma realidade revolucionária, um novo nível cultural, pode-se dizer, um paradigma que sirva de orientação ao processo revolucionário na realidade histórica na qual será desenvolvida a revolução. A classe dirigente revolucionária coloca de forma sistematizada aos operários e formula a consciência do antagonismo entre a riqueza e a pobreza do sistema capitalista, levando uma reflexão coerente, mostrando os motivos da pobreza da classe operária. A partir desse momento, com uma ideologia hegemônica, desencadeia lutas sindicais imediatas, numa linha política de superação dos modelos distintos à ideologia do socialismo. Uma nova concepção de mundo, fundamentada na epistemologia marxista, contrapondo os valores da moral capitalista. Os operários buscam retirar a hegemonia do ideário da burguesia, assumindo eles mesmos outra perspectiva de análise e proposta de mudança. O bloco História de Formulação Cultural procura desenvolver o consenso entre eles, opondo as ideias da sociedade capitalista, visando essencialmente a revolução. A ideologia é o grande cimento, tanto de um lado como do outro. Faz parte da edificação para a conservação ou para a mudança. Exatamente a esse respeito que os operários têm que ter também suas ideologias, visando a superação do capitalismo. É necessário um processo de consciência política. Isso denomina-se de hegemonia, quando as classes oprimidas podem provocar a insurreição, o que aconteceu exatamente na velha Rússia e que precisa acontecer no resto do continente europeu e posteriormente uma revolução internacional a serviço da igualdade proletária. Então, Gramsci, os trabalhadores têm uma filosofia real, que é da sua ação, uma filosofia política declarada que vive na consciência revolucionária, a qual está em contradição com a filosofia patronal. É preciso chegar a um processo de teoria e prática para a ação libertária da opressão, a construção de uma cultura revolucionária e reforma intelectual e moral para as novas exigências de luta. Por fim, ele faz uma reflexão muito interessante a respeito do Ocidente. Para ele, a Itália faltou alguma coisa, parecida com a reforma protestante. Isto é, uma reforma moral a respeito de uma nova concepção de mundo, que penetrasse no povo e que levasse a uma consciência crítica, mudança radical de mentalidade. Em lugar disso, pelo contrário, o que aconteceu na Itália foi a Contra-Reforma, um movimento ainda mais reacionário. A absoluta separação da Igreja do povo,
imposição de dogmas, limitação do conhecimento científico, atrasando o desenvolvimento político e humano, por meio da hipocrisia e da perseguição, deturpando profundamente o caráter do latino, consequência que sofremos até hoje, transformando em cortesãos ou servos. A Itália não faltou apenas a reforma protestante, analisa Gramsci, faltou a ela toda uma evolução cultural de sua elite e do povo, algo semelhante à filosofia iluminista francesa do século XVIII, que de certo modo preparou para a grande revolução. Faltou à Itália coisas que precedem a própria revolução democrática burguesa. O que significa o bloco histórico? A criação de uma concepção revolucionária da sociedade, dando à mesma, particularmente aos seus trabalhadores, uma epistemologia sistemática e hegemônica para a compreensão de tudo, visando essencialmente uma grande revolução, levando a todos os princípios da igualdade, principalmente da vida econômica de uma nação. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.